Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Estamos saindo um pouquinho mais tarde aí, devido àqueles velhos probleminhas técnicos, ok? Quero agradecer de coração todo o carinho de vocês, obrigado aí pelo apoio, pelo voto de confiança de vocês, obrigado pelos comentários, obrigado por tudo que vocês representam na vida da gente. A representação é linda, né? A presença de vocês é maravilhosa. Deus abençoe a cada um, ok? E vamos lá, vou mostrar uma coisa para vocês. Eu fico chateado quando eu vejo essas coisas, porque a Escritura Sagrada ela não é brinquedo. A própria Escritura já fala que não se brinca com Deus, né? Não se brinca com o Eterno. E muita gente brinca, certo? O camarada, ele toma a posição, né, de líder, pastor, padre, bispo, seja lá o que for, e ele acha que ele tem o direito de fazer certas coisas. Ele fala, não, eu sou um líder, eu posso fazer. Não. O líder, inclusive, ele tem uma responsabilidade muito maior, certo? Muito maior, de ser exemplo, tá certo? Ser um espelho, para onde ele tiver as pessoas olharem, é desse jeito que a gente tem que andar mesmo. Olha o nosso líder ali, ok? Mas infelizmente, na grande parte aí, infelizmente não é assim. Eu quero mostrar para vocês aqui como é terrível. Uma cena que eu vi de um pastor, não sei o nome dele, não tenho interesse em saber, mas mostrar a atitude dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. Por isso é que o próprio Jesus falou, certo? Que vai chegar o tempo, né, no final, ele diz que será achado fé na terra. Ele falou, quando o Filho do Homem vier, acaso achará fé na terra? Isso é uma coisa importante de todos saber. Por quê? Porque existem aqueles que edificam a fé, que lutam para edificar o nome do Criador, mas tem muita gente que as atitudes dele são para diminuir o Criador, diminuir as ações do Criador, diminuir a obra de Deus. Infelizmente, e muitos deles estão em uma posição de liderança, infelizmente. Quero que você veja, não estou criticando todos não, tá? Tá bom? Não estou criticando todos, mas vocês há de convir comigo que isso aqui é uma estupidez. O cara fazer isso sem base bíblica nenhuma, não tem base nenhuma, apenas zombaria, uma brincadeira muito sem graça e de mau gosto. Mas infelizmente tem e muitos, ok? Quero mandar um abraço aí ao pastor Belísio, certo? Pastor Belísio, eu vejo muitos vídeos dele, muito bons. Pastor Belísio, forte abraço, Deus te abençoe, viu? E obrigado aí pelas aulas maravilhosas, tá bom? Presta atenção nessas cenas porque são terríveis, tá bom? Infelizmente só com o celular, viu? Many of us are in is that God is doing something and we hear him changing. We hear him even in your prayer. And in this time, he's changing something and you don't see it clearly yet. But you hear. And this is where most people would not face Jesus anymore. What most people would do is turn away. What I'm telling you is just as he's physically standing here, knowing what's coming. God's saying, can you physically and spiritually and emotionally be able to stand? When getting the vision or receiving it might get nasty. I'm going to say it in a point just like that. Receiving vision from God
might get nasty. You mean, God, I just bought, in crazy faith, I just bought my dream car. And now you're going to ask me to sell it back and ride in the hoopty again? Yeah, because the vision I'm about to give you, it might get nasty. And do you hear and see the responses of the people? Agora eu pergunto para vocês, uma pergunta direta mesmo, né? Qual é a base bíblica que esse pastor tem para fazer uma coisa dessa? Eu não entendo inglês, quem entende inglês sabe direitinho o que ele falou, né? Ele estava falando sobre visão lá do rapaz, alguma coisa assim. Mas a atitude dele faz o quê? Num local que nem aqui no Brasil, uma coisa dessa muitas vezes espanta pessoas visitantes de uma igreja, causa desistência de muita pessoa, certo? Da palavra de Deus, né? Acha que Deus aprova esse tipo de coisa. Quer dizer, o camarada está pregando uma coisa totalmente fora da Escritura. E um homem desse, ele tem uma credencial dizendo que ele é pastor. Ele é um líder religioso. O que deveria ser um exemplo de cumprimento da palavra para que os outros olhassem nele, como era o caso de Moisés. Moisés, Abraão, eram pessoas que se dedicavam ao máximo para cumprir o que era determinado pelo nosso Criador, certo? Justamente para não dar o álibi de ninguém escorregar, fazer coisa errada e dizer, não, o líder faz também. Ele não fazia exatamente o que o Criador mandava. Não falhava de jeito nenhum. Tem muitas pessoas, estou falando que hoje, eu já ouvi isso aí, pessoas de liderança, né? Infelizmente, não vou citar nome aqui, chegar e falar assim, irmão, hoje é diferente. Hoje é diferente. Nós, os líderes, temos autonomia para pregar a palavra de Deus e muitas vezes a gente tem que tomar certas ações para poder chamar a atenção. Falando, não, Deus não precisa de ibope, Deus não precisa de mídia, Deus não precisa de nenhuma propaganda, certo? Com profissionais de marketing, não. Deus precisa de fé, Deus precisa da obediência, Deus precisa que os servos dele façam tudo com amor, com dedicação. Onde ele tirou base da Escritura para fazer essa loucura? O outro que eu vi lá da África, as pessoas saem da igreja, correm lá no gramado e começam a comer grama. Da onde tiraram isso? Que base bíblica é essa? Que salvação de almas é essa que eles pregam? Eles estão salvando a alma de que forma? Com grama? Com essa sujeira que esse aí fez? Isso tudo é para salvar a alma? A palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser pregada do jeito que ela está. Você ora, você implora ao Criador que te inspire. Pega a palavra e vai lá e pregue, ensine, mostre. Ok? Não fazer esse tipo de coisa, esse tipo de atitude de dizer que isso vem de Deus. Não, isso não vem de Deus. Esse tipo de loucura, de imundície não vem de Deus. Deus não age dessa forma. Deus não age dessa forma. É uma coisa terrível. Eu quis mostrar para vocês, porque choca. E as pessoas que nós mostramos, né, ficam chocadas. Mesmo pessoas que não são do meio religioso, chega para a gente e fala, escuta, mas eu nunca vi isso em igreja nenhuma. É loucura isso aí. Pessoas que não são do meio religioso. Qual é a base? A primeira coisa que a pessoa tem que perguntar quando um líder religioso falar uma coisa, fala, escuta, qual é a sua base? O senhor está baseado em que parte da Escritura? Eu quero ver. Eu quero ver direitinho. Como eu vi o caso de uma mulher
não sei qual é o cargo dela, nem que religião ela é, mas ela foi desmascarada, porque tirava coisas do meio do pano, e ela foi desmascarada por um especialista que foi lá, e aí como ele estava em cima, ela não conseguia tirar nada, então foi desmascarado totalmente. Então nós vemos loucuras acontecendo, por isso que a própria Escritura nos alerta em tomar cuidado, falsos pregadores, falsos profetas, falsos líderes, pessoas infiltradas. Existem pessoas que ele tem uma maneira muito fácil de falar em público, né? E essas pessoas que têm essa facilidade e não lidam com a fé, muitas vezes, muitos deles, não estou falando que é todos, é lógico, nem é a maioria, graças a Deus, mas muitos deles aproveita isso e monta igrejas, ou entram, se infiltram em igrejas e passam a exercer cargo de confiança, certo? Onde eles começam a pregar a palavra e aí começa a criar o seu método de evangelizar. Nós não temos que criar método de evangelizar. Eu vejo muitas pessoas falando, não, nós temos um novo método, nós temos uma nova diretriz. Não tem que ter nada. A Escritura diz que é ali, ó, o que está ali. Não tem que ter nova diretriz, não tem que ter meta de nada. A meta é a Escritura, fazer o que a Escritura manda. Exercer exatamente aquilo que o Criador me determinou. Eu não posso nem me desviar para a direita nem para a esquerda. O próprio Criador falou isso. O Criador falou isso, certo? E Yoshua falou, olha, não, você está temendo o quê? Anda dentro desse livro da lei, é a mesma coisa. Anda dentro dessa Escritura. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Então ele está dizendo o quê? Não invente nada e nem retires nada. Faça exatamente como está escrito. Agora, da onde esse homem tirou isso aí? Do seu próprio ego. Esse é o veneno que corrói a humanidade, o ego. Porque o ego impede você de dobrar a serviço. Você não entra numa igreja para ser comandado, você entra porque você quer comandar. O ego faz isso. O ego faz com que você chegue e fale assim, não, eu tenho condição de ser líder aqui. Aqui não, está todo mundo abaixo de mim. Isso é o ego. Isso é o ego que faz, ok? Foi o que aconteceu com Nimrod. Nimrod, ele não queria ser um servo do Criador, ele não queria ser obediente ao Criador, ele se auto-intitulou o próprio Deus. Foi por isso que ele fez a Torre de Babel e falou, quando ele encher a terra de novo, nós vamos estar na torre aqui, pode encher de água à vontade, que nós estamos salvos, confiando em si, no poder dele. E isso vem acontecendo desde aqueles tempos. Nimrod fundou, desculpa a expressão, mas esse amaldiçoado sistema religioso. É este sistema que afronta o Criador. Isso é uma maldição na vida das pessoas. Eu não estou falando da religião. Tem muita gente que confunde sistema religioso e uma religião. Não estou falando de uma religião, de uma igreja, não. Eu estou falando de um sistema religioso. Nimrod, ele criou o sistema religioso. Ele foi o primeiro deus pagão a ser adorado. Ele se auto-intitulou, certo? Um deus sol. Aí vem Tammuz e assim por diante. Ok? Então, isso foi passando em tempos e tempos e criaram o sistema religioso. Onde Deus criou o sistema religioso? Nunca. O Criador deu a regra na mão de Moisés, falou, ó, esta é a regra, essa aqui, ó, certo? É a Torá. Sabe o que é Torá? A palavra Torá, ela significa justamente regra de vida. Regra de vida, então foi dada a regra de vida, que é a Escritura Sagrada. O Criador falou o quê? Anda nesse caminho, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele não mandou que eu fizesse parte de um sistema religioso. Não estou dizendo que é pecado você ter sua religião, é diferente. O sistema religioso, ele caminha com o sistema secular. E é assim que traz o domínio, justamente agora, para o final, onde vem o chamado homem do pecado, o anticristo, ele tem o sistema religioso do lado dele.
O sistema religioso apoia. Por quê? Porque o sistema religioso é como se fosse o freio, né? Para segurar as massas, para que o homem do pecado exerça todo o seu poder. Daí o homem do pecado simboliza o próprio Nimrod, lá se assentando no trono de Deus, fazendo-se como se fosse o próprio Deus. E é isso que está acontecendo. Hoje nós vemos muitos líderes pregando o que não existe na Escritura, pregando o que Deus nunca mandou pregar, ensinando o que Deus nunca mandou ensinar. Quando foi que Deus mandou fazer essa imundícia em alguém? Qual foi a vez que Deus mandou pregar esse tipo de coisa? Isso não está na Escritura. Isso é totalmente inverso do que a Escritura fala. Por isso é que eu falo sempre, cuidado. Até mesmo dentro da igreja você corre um risco espiritual tremendo. É terrível isso. Além de ser nojento, né? É terrível. Mas as pessoas acabam se submetendo pelo quê? O poder da palavra. Porque muitas vezes o sistema satânico usa esse poder da palavra e filtra essas pessoas para que essas pessoas dominem massas. Ok? Você vê que Jesus foi perseguido por gente que falava bem e levava massas para tentar matá-lo. E assim por diante, os profetas, dizendo a verdade, quantos profetas foram perseguidos e mortos. Ok? Hoje não mudou, é a mesma coisa. Então fica aí essa imagem triste, né? Infelizmente, eu não vou mostrar de novo, eu acho muito nojento, mas eu achei necessário mostrar. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E desculpem o atraso aí, tá bom? Shalom, shalom, até o próximo. E ore por nós aí.